Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos nessa oportunidade feliz, quando Deus nos dá assim o privilégio de poder estudar a sua palavra. Nós estamos de forma virtual, não podemos ter o nosso contato em função do isolamento social e, sobretudo, por conta do lockdown que não nos permite transitar na cidade até o dia 31, quando assim estaremos encerrando hoje, esse tempo, de imposição das nossas limitações do ir e vir. Mas graças a Deus, porque vencemos mais uma batalha, mais um tempo, e Deus assim nos ajudou. E queremos celebrar o nosso Deus, agradecer por essa semana que o Senhor nos concedeu. Nós vemos milagres acontecendo na vida da irmã Fátima, na vida da mãe do irmão Elias, que graças a Deus já está bem melhor, vislumbrando alta, A gente fica feliz por isso e dando graças ao nosso Deus, porque Deus pode todas as coisas. Deus é aquele que aquieta os nossos corações quando nós confiamos nele. E nós estaremos hoje finalizando um período da nossa escola dominical, do nosso trimestre, com a lição de número 13, no texto de 2 de Pedro, capítulo 3, encerrando, portanto, também um capítulo, mais um capítulo e, consequentemente, a segunda carta de Pedro. E estaremos com um tema, crescimento espiritual, um alvo permanente, E assim nós queremos a sua participação, o seu envolvimento, lendo a sua lição, lendo o texto bíblico, que nós estaremos agora pedindo a você para nos acompanhar nessa leitura. Que Deus assim há de nos abençoar diante da mesma. Diz a palavra do Senhor: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, ou ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde estará a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, e qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservada para o dia do juízo a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que o Senhor, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um trepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, e deveis ser tais com os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. Verso 14, então, seguindo: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz e sem mácula, irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor,
como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certa coisa difícil de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, e de antemão acautelai-vos que não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar? Pai bendito e amado, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra poderosa, eficaz, penetrante como a espada de dois gumes. Pai, obrigado por essa oportunidade, ainda que remota, de estarmos alcançando os nossos irmãos, mas te bendizemos porque o Senhor nos dá esse privilégio. Deus seja abençoando cada lar, cada família que vai ouvir a Tua palavra nesse tempo, Senhor. Que seus corações sejam edificados, que de fato possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós queremos te agradecer pela cura da Tua serva, irmã Fátima, assim como também pela recuperação que estamos observando da mãe do irmão Elias. Obrigado porque o Senhor tem movimentado o coração dos Teus servos na adoração, no serviço ao Senhor, e tudo tem acontecido segundo o Teu propósito. Pedimos assim a Tua misericórdia para aqueles que perderam seus familiares. Ó Senhor, conforta seus corações. Pai, visita aqueles que estão no leito de hospital, trazendo cura, Senhor Deus, trazendo esperança às suas vidas. Ó Deus, que a cada dia possamos ter notícia de mais curas da Covid-19. Deus, nós também pedimos pelos funcionários dos hospitais, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de limpeza, de cozinha, do administrativo. Deus, põe a Tua mão poderosa sobre essas vidas, guardando-as e livrando de todo mal, incentivando os seus corações a prosseguir, a continuar na bênção do Senhor. Abençoa aqueles irmãos que perderam as suas rendas, seus empregos. Ó Deus, que o Senhor possa visitá-los e capacitá-los na graça e na bondade do Senhor. Pai, nós oramos no nome santo de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Que bom podermos revelar essa nossa confiança no nosso Deus, depositando nele a certeza de que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que assim Deus esteja confortando cada família ou familiar da nossa igreja, pessoas amigas que choram seus entes queridos que partiram de forma tão dolorosa nesse tempo. Deus abençoe a todos. Mas, meus amados, lemos o texto, fechando então a segunda carta de Pedro, e ele tem esse cuidado de ressaltar, depois de preparar a igreja, confortar a igreja, de estimular os irmãos ao crescimento espiritual como algo permanente em suas vidas. E ele finaliza exatamente o capítulo dizendo assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Exatamente, ele coloca isso em contraponto à realidade dos insubordinados, daqueles que não têm firmeza na palavra, daqueles que tentam trazer destruição para a vida da igreja. E exatamente, terminando as orientações de forma amorosa, o apóstolo ele volta-se para a importância desta palavra do Senhor, palavra poderosa, em que o foco é a fundamentação das verdades contidas nas Escrituras, lembrando que todas as promessas de Deus, elas se cumpriram, e este é justamente o motivo pelo qual deveriam se pautar. Deus cumpre a sua palavra, Deus é fiel. Então eu preciso olhar nas Escrituras do Antigo ao Novo Testamento e perceber como Deus agiu em prol do seu povo, cumprindo aquilo que Ele estabeleceu, claro, e fazendo mais, porque o nosso Deus faz infinitamente mais. Então podemos perceber que o encorajamento para os cristãos e o incentivo
a uma vida cristã em crescimento constante, para exatamente refutar os ensinos errados dos falsos mestres, né? Tendo condições os irmãos de fazer boas escolhas. Ou seja, ao invés de escolher o caminho mau, escolhe o caminho bom, porque conhece a verdade do Senhor. Como João diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então Pedro está preocupado em repetir os ensinos, já que anteriormente havia sido ensinado, seja por ele e pelos demais apóstolos, né? Ele ressalta isso muito bem aqui no verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar as lembranças da vossa mente esclarecida. Verso 2, para que recordeis as das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então, ele faz essa repetição dos ensinos, e a repetição do ensino era algo comum no ensino daquele tempo. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer o seguinte: irmãos meus no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é para a segurança vossa. Filipenses 3, verso 1. Então, para a segurança espiritual, para a firmeza na fé, não há nenhum problema de repetir os ensinos. E a Bíblia, né, vai requerer que estejamos sempre ensinando uns aos outros. Isso para que haja progresso espiritual, né, e haja crescimento. O progresso espiritual se fundamenta em algumas lições, e nós gostaríamos então de considerar essas lições. A primeira é o crescimento espiritual pelo poder da palavra. Então, a ênfase da carta está exatamente no despertamento desses cristãos a respeito das promessas feitas pelo Senhor no decorrer da história, e elas se cumpriram. E ele faz então lembrar, né, essas verdades do Antigo Testamento anunciadas pelos profetas, para que esteja viva na mente deles e eles percebam a fidelidade, o comprometimento do Senhor em cumprir as suas promessas. O apóstolo Pedro, ele queria lembrar aos cristãos da criação dos céus, da terra, declarando: pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. E em consonância com o Salmo 33, verso 6, ele diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, todo o exército dele, no espírito da sua boca. O texto de Hebreus vai nessa mesma linha, que ele faz menção, né, acerca disso, falando que Deus fez todas as coisas, né, porque fez também o mundo e sustentado todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele queria então lembrar também do cumprimento da palavra de Deus na execução do juízo no dilúvio, destruindo o mundo e os tempos e todos os ímpios, né? Então, Deus, né, cumprindo a sua palavra, né, e diante da impiedade, do pecado da humanidade, Deus então destrói, né, aquela sociedade presente por andar distante dos propósitos do Senhor. Então nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. O segundo ponto a considerarmos, né, como algo importante para o nosso crescimento espiritual, que é que ele confronta os incrédulos, né? O crescimento espiritual confronta os incrédulos. E em vários momentos ao longo da história podemos constatar a presença de zombadores, incrédulos e dos ímpios em relação às verdades escritas, as verdades do Senhor, as coisas espirituais e as promessas de Deus. O apóstolo Pedro registra a sua ação junto aos cristãos, tentando persuadi-lo quanto à tolice de acreditar em promessas que não se cumpriam. Então, a nossa perspectiva tem que ser de levar os crentes a acreditar na palavra de Deus. A gente percebe que hoje, mais do que nunca, a nossa fé, nossas práticas, a nossa crença, né, as escrituras têm sido questionadas de forma afrontosa, de forma desrespeitosa, inclusive. As nossas tradições, os nossos símbolos têm sido questionados. A orientação e a advertência do apóstolo era para que os seus leitores, ouvintes, estivessem alerta e vigilantes contra os escarnecedores, zombadores, que traíam, que trariam e fundamentavam também os falsos ensinos. Então isso precisa de fato chamar a atenção dos irmãos mediante o ensino da palavra e a ministração aos seus corações. Pedro diz
Não me esqueçam disso, amados, numa referência direta como o Senhor governa a história. Deus, ele é atemporal. Para ele, passado, presente, futuro são a mesma coisa. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É o que destaca o verso 8. Então, na visão dos escarnecedores, Deus estava indiferente à situação humana e do mundo que estava solto ou largado à sua própria sorte. Claro que isso vem de uma visão deísta, um mundo que foi criado e abandonado jamais acabará. Então, essa ideia, né, de que nada se explica pela fé e tudo pela razão que o deísmo defende. Então, essa visão deísta estava presente na mente das pessoas e eles então escarneciam da fé bíblica, da fé anunciada pelos apóstolos. Né? Então, Deus cumpre as coisas no seu tempo, no tempo determinado estabelecido, e que nós precisamos acreditar pela fé depositada no Senhor e descansar de que as suas promessas serão cumpridas ao seu tempo. A Bíblia atesta que Deus não demora de cumprir a sua palavra, mesmo que na concepção de alguns seja demorado. Né? Deus tem um dia em que executará a sua vontade e diz que esse dia, né, há de ser revelado com a vinda do seu próprio Filho, né, do Filho de Deus, que há de ser revelado segundo a vontade do Senhor. Diz que a vinda será como de um ladrão à noite, de forma repentina, quando menos as pessoas estiverem esperando. Assim será a volta do Senhor. Há quem já anunciasse que agora com a pandemia seria a volta de Cristo, tal, que era o fim do mundo, essas coisas do gênero. Mas nós precisamos perceber, e pregamos isso logo no início, quando começou tudo isso, no mês de março, mostrando que nós vivemos os princípios das dores, tá? E certamente muitas coisas vão acontecer até que venha o fim, até que se revele de fato a presença do Senhor para buscar a sua igreja. Então o povo de Deus não será surpreendido na segunda vinda de Cristo, porque vive pautado pelos ensinos da palavra de Deus e está preparado para qualquer dia, horário, estar para sempre com o Senhor na glória celestial. Aliás, isso é um conforto também para esse momento em que a morte estava cercando os nossos lares, as nossas vidas, né? Muitos corações temerosos da enfermidade, mas não se esqueça da palavra, né? Deus, no seu tempo, vai cumprir todos os seus propósitos, né? E Ele vai cuidar das nossas vidas. E a nossa grande convicção é exatamente essa, né? De que nós estaremos com o Senhor na glória celestial. Isso dá um descanso, uma tranquilidade, né? Claro que isso não vai nos fazer negligenciar, né, os perigos, os cuidados, né? Precisamos saber que há perigos nesse momento, precisamos nos preservar os nossos semelhantes, e não podemos com isso também fazer pouco caso da morte ou dos casos de morte que aconteceram, mas precisamos ter essa convicção de fé, que quando chegar o nosso momento, nós estaremos com o Senhor, né, para glorificar o seu nome. Um terceiro ponto a ser considerado, então, é que o crescimento espiritual fortalece na prontidão. Um dos temas recorrentes no ensino do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos trata da necessidade de viver preparado para a morte ou para a triunfante volta do Senhor, né? Então, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Então, nós temos que estar preparados, né, o tempo todo, em prontidão. E no Novo Testamento a ideia não é se preparar para um dia especial de festividades, rituais, cerimônias, mas viver preparado a cada dia como se ele fosse o último a ser vivido aqui na terra, compreendendo que um dia a morte chegará e não sabemos quando será, né? E isso vai ser o nosso encontro com as promessas do Senhor, com a fidelidade do Senhor. E isso deve dar tranquilidade ao coração daquele que crê no Senhor. Portanto, a vigilância são advertências para os discípulos do Senhor Jesus, a fim de que eles aproveitassem o máximo para servir e honrar o Senhor a cada dia com alegria. Olha, meus irmãos, a falta de convicção de que Cristo voltará, de que nós iremos herdar a eternidade, estaremos com o Senhor,
e até de que nossa vida aqui é temporária, tem feito com que muitos percam a percepção e o privilégio de servir. E a gente vê muitas pessoas querendo ser servidas no âmbito da igreja, mas poucos se colocam, né, com a alegria de servir, honrando o Senhor com alegria. Então nós precisamos fazer despertar isso, entendendo que Deus enviará seu Filho para nos buscar e o Senhor quer nos encontrar operantes, atuantes na sua obra, né? E claro, na medida em que nós atuamos e vivemos a nossa fé, nós conseguimos alcançar outras pessoas com o nosso entusiasmo, com o nosso envolvimento. E claro, as pessoas vão perceber isso e vão querer estar também trabalhando por uma causa. E a nossa causa é nobre, graças a Deus por isso. Então muitos vivem na negligência, na omissão, deixam para depois o compromisso mais profundo com o Senhor. Sempre vão adiando achando que tem mais tempo. E é bom lembrar que agora com a pandemia muitos acreditavam que tinham mais tempo, né? E o seu tempo foi-se embora, né? Lamentavelmente muitos perderam a vida nesse tempo e infelizmente muitos ainda vão perder. E certamente muitos perderam já o privilégio de congregar, o privilégio de servir a igreja, de servir um ao outro. Para muitos o tempo passou, né? Então, se Deus lhe permitir viver essa pandemia, não seja negligente, né, com a sua missão, com o propósito de honrar o Senhor servindo na sua causa. Faça isso com alegria. Não fique adiando, né, o seu compromisso com um relacionamento mais profundo com o Senhor. Então, queridos, esse cuidado tem que ser constante na nossa vida, por isso precisamos revelar prontidão no crescimento espiritual. O Senhor Jesus, no sermão profético, em Mateus 24 e 25, ele proferiu vários ensinos como exemplo sobre a necessidade de preparação na convicção de que Jesus Cristo virá e nós esperamos a sua vinda, né? É bom lembrar os irmãos aquele ineto cantado muito na igreja, né? Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Então nós cremos nisso, de que ele voltará, né, e quer encontrar uma igreja operante, uma igreja atuante. Bom, Pedro deixa os escarnecedores, zombadores de lado e foca nos cristãos para que reflitam sobre a importância das suas vidas, a motivação para impulsionar a caminhada, as mudanças que se fazem necessário na vida do crente. Enfim, se o fim está próximo, este mundo vai terminar. Como devemos aproveitar a nossa vida? Que tipo de pessoa devemos ser? Tá? Então tem gente que está aproveitando essa vida, entre aspas aqui, se entregando ao mundanismo, se entregando às devassidões dessa vida, né? E assim se entregando a sentimentos ruins. E tem negligenciado, né, a uma vida de serviço, dedicação, de piedade na presença do Senhor, uma vida de santidade. E isso tudo vai recair sobre essa falta de visão da volta do Senhor, de que Ele vai vir ao seu tempo buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Então, o mundo que aí está não nos serve. Então, de que aproveita, né, estarmos usufruindo, ganhando o mundo e perder a nossa alma? Já nos diz a palavra do Senhor. Então, nós devemos aproveitar a nossa vida da melhor forma, servindo ao Senhor, servindo ao nosso próximo, né? E precisamos ser pessoas melhores, pessoas que, de fato, demonstrem uma vida diferente, né? Um propósito diferente de existir. O cristão deve viver de maneira imaculada, irrepreensível para Deus todos os dias. É assim que Deus quer nos encontrar. Não aproveitemos aí a pandemia, o fato de estarmos congregando para viver de qualquer forma. Lembre-se, Deus deseja que os seus servos, os seus filhos, os seus chamados vivam segundo a sua vontade, de maneira imaculada, irrepreensível, até a sua vinda para buscar o seu povo, a sua igreja. Queremos considerar ainda que o crescimento espiritual é um alvo permanente. Eu preciso perseguir isso de forma contínua na minha vida. O autor
Pedro, ele retoma o ensino principal da carta com foco no conhecimento e nas condições ideais. Desejamos considerar ainda, queridos, que o crescimento espiritual é um alvo permanente na vida do cristão. O autor, Pedro, retoma o ensino principal da sua carta com foco no conhecimento, nas condições ideais para vencer os falsos ensinos e os falsos mestres. Não há outro caminho, precisamos conhecer a palavra, nos fortalecer nessa palavra. O recurso que cada cristão tem para progredir na vida espiritual é buscar a inerrante, infalível, inspirada e divina palavra de Deus de forma constante e permanente em sua vida. Ler a palavra diariamente, constantemente, estudá-la, procurar compreendê-la. E nós temos a riqueza da nossa escola bíblica dominical como uma oportunidade que Deus nos concede para que isso possa acontecer. Na escola dominical a gente ouve a ministração do professor, a gente debate, discute. Claro que agora estamos limitados, né, com essa condição que nos foi imposta, mas queremos voltar, né, às nossas oportunidades. E quem sabe possamos ter 2 escolas bíblicas nos domingos pela manhã, para estarmos reunidos em números menores, né, para garantir o distanciamento, mas temos esse privilégio de estarmos reunidos. Se Deus nos der a oportunidade, agora em junho já estaremos fazendo isso em nome de Jesus. Mas precisamos sim, né, estarmos estudando a palavra de Deus, debatendo, trocando ideias uns com os outros, que nisso há crescimento, que nisso há oportunidade de amadurecimento. Para evitar ações contrárias dos homens abomináveis que atuam dentro das igrejas, como foi observado na igreja que Pedro ministrou, né, e para não proliferar o engano e conduzindo pessoas ao caminho errado, cada cristão ele precisa ter cuidado, viver vigilante, tendo consciência que todo o foco precisa estar na palavra de Deus. Sempre precisamos voltar à palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Como Deus orienta? O que disse o Senhor? Né? Sempre deve voltar a isso. Aliás, encontrei uma vez uma pessoa que disse que não gostava dos crentes, porque os crentes, tudo o Senhor diz, está escrito aqui. Né? E assim, porque a gente tem que mostrar, né? O propósito do crente é mostrar que aquilo que ele crê, aquilo que ele de fato defende, está nas escrituras. E algumas pessoas se sentem irritadas por conta disso, porque o argumento bíblico derruba, né, as falácias, as inverdades que são apresentadas. E tem pessoas que se irritam, né, exatamente por conta disso. Nos ensinos que nós recebemos nas escrituras, nós sabemos que ele advém do Espírito Santo. E nós, assim, quando nós conhecemos a palavra, né, nós rejeitamos qualquer tentativa de menosprezo à palavra de Deus. Jesus, né, ele vai nos mostrar a necessidade de valorizarmos esta palavra. Tanto que ele conhecia as escrituras desde o Antigo Testamento. O alvo permanente do cristão é o crescimento com 2 aspectos muito importantes: graça e conhecimento, né? Sabendo que ambos vêm de Deus para nós, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não adianta conhecer a verdade de forma teórica, ter embasamento bíblico de forma sistemática, mas negligenciar a vida prática, a vida espiritual. As disciplinas espirituais devem ser mantidas em nossas vidas. Oração, leitura da palavra, renúncia ao pecado, afastamento do mal, distanciamento das más companhias, diz as Escrituras, que elas corrompem os bons costumes. Então nós não podemos abrir mão disso, tá? Então, meus amados, agora nós podemos apresentar as conclusões da nossa lição, considerando que os cristãos são chamados, né, por Pedro de amados, mas ao mesmo tempo são advertidos para que tenham uma vida, né, justa e piedosa, uma vida ajustada com a palavra de Deus. E uma vez que ele deseja que todos sejam vitoriosos na vida cristã, ele os encoraja, primeiro, a se lembrarem constantemente da palavra de Deus,
seja pelos profetas ou pelos apóstolos, lembrando sempre dos ensinos, retornando às Escrituras, sempre averiguando a veracidade bíblica. Segundo, não se esquecerem do cumprimento da palavra e das promessas ao longo dos séculos. Nós já tratamos disso ao longo da lição, e especialmente com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, fazem o esforço ou fazer o esforço para viver neste mundo mal, guardando firmemente na triunfante volta do Senhor Jesus Cristo e crendo que com essa volta nós estaremos então herdando a promessa eterna, né? E assim Jesus Cristo deseja que nós vivamos de maneira santa, irrepreensível e imaculada. E por fim, em quarto lugar, eles estabelecem um alvo permanente, a busca pelo crescimento espiritual através das disciplinas espirituais, Bíblia e oração. Não há mágica, não há. Há simplesmente disciplinas que requer dedicação constante, diária das nossas vidas. Então eu queria que você pensasse, né, como sugestão da nossa lição de hoje, o seguinte: o crescimento é uma ação natural na vida e deve ser também na vida do cristão. Isso é algo natural, primário, que deve acontecer. Quando não há crescimento, algum problema. Segundo, porque algumas pessoas acabam sendo vítimas dos falsos ensinos e dos falsos mestres. Terceiro, os zombadores, os escarnecedores conhecem a palavra de Deus, mas distorcem as escrituras para engajarem, né, ou melhor, enganarem os discípulos estáveis, como manter-se em condições de resistir os homens abomináveis e seus ensinos, né? Quarto lugar, o crescimento espiritual deve ser um alvo permanente na vida do cristão. Assumo, eu e você devemos assumir, diante de Deus, o compromisso de persistir em busca deste alvo permanente em minha vida, pela leitura diária da palavra e na separação de um tempo para a oração. Tá? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado que nós temos o desafio de permanecer firme nessa palavra, mesmo diante dos ensinos errados, das filosofias, dos questionamentos acerca da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com intensidade a Tua palavra, lendo, orando, buscando a Tua face. Obrigado por essa oportunidade de ministrar o coração dos Teus servos nesse tempo. Que o Senhor os abençoe, os guarde, no nome santo de Jesus. Amém. Até a noite, nós estaremos juntos, né, recebendo a ministração através dos louvores, da palavra que Deus há de nos trazer através da irmã Ita, e nós seremos abençoados pensando sobre a nossa vida em família, diante dessa pandemia, diante da tristeza, da separação que tem afetado a muitos. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Um forte abraço, até logo mais. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou.